vai achar. Na gente você pode sempre confiar. Grupo VRS com você a todo instante, pro seu futuro ser mais brilhante. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Sonhos começam aqui desse lado. Candidato ou cliente bem amparado, com expertise nunca te deixa só. Grupo VRS sempre o melhor. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Clique ao alcance. Aqui oportunidade nunca é distante. Com a gente o sucesso você vai criar. É só se juntar e deixar rolar. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Começo, recomeço, vai achar. Na gente você pode sempre confiar. Grupo VRS com você a todo instante, pro seu futuro ser mais brilhante. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Sonhos começam aqui desse lado. Candidato ou cliente bem amparado, com expertise nunca te deixa só. Grupo VRS sempre o melhor. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Clique ao alcance. Aqui oportunidade nunca é distante. Com a gente o sucesso você vai criar. É só se juntar e deixar rolar. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Começo, recomeço, vai achar. Na gente você pode sempre confiar.
Grupo VRS com você a todo instante, pro seu futuro ser mais brilhante. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Sonhos começam aqui desse lado. Candidato ou cliente bem amparado, com expertise nunca te deixa só. Grupo VRS sempre o melhor. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Clique ao alcance. Aqui oportunidade nunca é distante. Com a gente o sucesso você vai criar. É só se juntar e deixar rolar. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Recomeço vai achar. Na gente você pode sempre confiar. Grupo VRS com você a todo instante, pro seu futuro ser mais brilhante. Sempre tem vaga, pode acreditar. 24 anos a te ajudar. A gente conecta você com o que há. Grupo VRS tá aí pra guiar. Começam aqui desse lado. Está começando o Pod VRS. Pegue o café, ajusta o volume e vem com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Pod VRS. Eu sou a Roberta de Menezes e estarei com vocês nos próximos episódios, dando início às comemorações dos 25 anos do Grupo VRS. Hoje recebemos uma pessoa muito especial para a nossa empresa, Meraldo Silva, diretor de RH e EHS da Tower, nosso cliente número 9. Isso mesmo que você ouviu, eles estão com a gente desde abril de 2002. Quero começar, Meraldo, agradecendo a sua presença no nosso podcast. Falar que pra gente é um prazer estar com você aqui e por tantos anos. E queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você chegou no RH. Foi sem querer ou foi planejado? Então, Roberta, muito obrigado primeiro pelo convite. E, evidentemente, eu não poderia iniciar esse bate-papo com vocês sem que externar os meus parabéns de uma empresa que está tanto tempo no mercado. Normalmente essas organizações de colocação de pessoal, elas não ficam tanto tempo, né? Não é muito a história de muitas empresas. Eu que já trabalho já há alguns anos, já percebi que muitas começam e depois de 5, 6 anos, 10 anos por aí já estão encerrando as atividades. Acho que se cansam, né? E vocês estão completando esses 25 anos, é digno de elogios e parabéns, e evidentemente que nada aconteceria se não tivesse seriedade por trás. E é exatamente por esta razão que nós, desde um bom tempo aí, né, desde o início da atividade de vocês, nós estamos juntos.
contando história, fazendo acontecer e trazendo gente boa para trabalhar na nossa empresa, na Tower. Isso mesmo. Que a Tower acabou sendo hoje, já desde 2015, um pouquinho depois, a pertencer a um grupo que chama AGG, que é denominada como Autoquíneto, né? Uhum. E a Tower ainda recebe o nome de Tower Automotivo do Brasil, porque continua a razão social, mas pertence ao Autoquíneto. Então, a sua pergunta em relação a como eu entrei no RH é um negócio muito interessante, porque eu sou caipira do interior, com muito orgulho. Eu vim de uma cidade muito pequena, de Junqueirópolis, e lá com 16 anos, eu tomava conta dos negócios do meu pai, e o meu pai tinha um armazém, e eu era o responsável pelas vendas, pelas compras, e eu sempre me relacionava com pessoas, e me identificava muito. Aí com 18 anos eu decidi entender que o mercado lá para mim já não estava me satisfazendo e eu gostaria de fazer um voo um pouquinho mais alto. Aí foi quando eu vim para São Paulo, morar em São Paulo, e naquela ocasião me surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa exatamente na área de administração de pessoal. Tive essa oportunidade. Não foi difícil para mim, porque eu já tinha esse hábito de pagar funcionário, de tratar com clientes, fornecedores, e me adaptei muito bem. Claro que, a partir de então, eu tive que investir muito em desenvolvimento de conhecimento, né? Principalmente na legislação, no tocante a cálculos, no tocante à contratação de pessoas, e foi bem onde eu foquei no início da minha carreira, a administração de pessoal. E eu tinha muita satisfação de poder estar me relacionando com as pessoas. Foi uma vida bem bacana, bem gostosa, porque eu encontrei, desde o início da minha vida profissional, eu encontrei aquilo que eu me realizo, aquilo que eu sinto prazer ainda hoje. E qual foi o maior desafio que você enfrentou no início da sua carreira? Então, não tive tantos desafios não, mas o meu primeiro desafio foi o seguinte: eu sempre fui uma pessoa muito rígida naquilo que eu fazia. Eu nunca admiti pessoas duvidarem de mim. Eu tive uma educação bastante rígida pelos meus pais e de muita honestidade, muita seriedade. E eu trabalhei numa empresa onde eu não senti essa empatia pelo meu chefe na ocasião, que era o chefe de administração de pessoal, e eu era auxiliar de departamento pessoal. Aí depois daquele momento, depois de 6 meses que eu tinha iniciado, eu já tinha feito alguns cursos, eu entendi o seguinte: eu preciso ser chefe. Eu achava que chefe resolvia a parada. Muito pelo contrário, a gente sabe que hoje não existe chefia, está todo mundo numa mesma corrente e as dependências sempre existem um do outro. Mas eu saí de lá e com 18 anos, eu acabei entrando numa outra empresa, já uma empresa de porte médio, como encarregado de administração de pessoal. Aí você achou que tinha resolvido todos os problemas? Achei que tinha resolvido os problemas. Foi exatamente quando começaram os problemas a aumentarem. Mas eu sempre me predispus a não ver problema ser problema. Problema sempre para mim foi desafio. E eu sempre trabalhei naquele processo de superar esses desafios. E a única forma de você superar esses desafios é se preparando. E eu procurei, então, me preparar para essa realidade. E ao longo da sua carreira, Meraldo, quais foram os aprendizados que mais marcaram a sua forma de atuar em RH hoje? Olha, eu reputo como sendo humildade. Acho que é ponto número 1, porque se você não tiver humildade, é difícil você ouvir o outro, é difícil você reconhecer a necessidade do outro. E honestidade, sabe? A honestidade, a ética é alguma coisa, para mim, inegociável. Inegociável, exatamente essa é a palavra, inegociável. Porque eu, como um gestor, e que na época não era gestor, na época era chefe, eu como chefe, eu estava
defendendo interesses do empregado e interesse da empresa. E para mim, ambos eram muito importantes, porque o dono da empresa me pagava para que eu desse um resultado de um trabalho que, teoricamente, era ele que faria. E ele me deu uma procuração para que eu fizesse aquela direção. E o empregado que confiava em mim, pelo menos eu estabelecia essa confiança, de que o que ele assinava como um contrato, como direito de recebimento, ele tinha sem nenhum problema, inequivocamente. Então a ética e a seriedade, para mim, é inegociável, de fato. E tem algum projeto ou alguma experiência marcante, assim, que você acha que foi o divisor de águas da sua carreira? Tem. Eu vim para Guarulhos em 86, e um dos desafios que me levaram para Guarulhos é que, naquela época, as relações sindicais em Guarulhos eram muito intensas. E eu tinha me preparado bastante para essa atividade. E como eu tinha uma experiência de negociação com cliente, com empregado, com pessoas assim, eu entendia que aquela coisa de negociar com o sindicato também seria uma característica que eu me adaptaria. E eu vim com esse desafio. Foi uma época em que nós tivemos muitas greves em Guarulhos, grandes empresas que existiam naquela época em Guarulhos, e eu pude vivenciar todo esse momento. Para mim foi um divisor de águas. E quanto mais eu conhecia dessa área sindical, mais eu me aprofundei. E eu diria para você o seguinte, que o que me sustentou e que me deu prazer de uma área tão difícil, que é essa compatibilização de interesses, foi exatamente a humildade. É você compreender o papel do sindicato, compreender o papel da empresa e compreender o papel do empregado. E se posicionar, né, no momento certo, da forma certa, e se fazer compreender. E felizmente eu consegui, nesse momento, ter um divisor de águas, e eu tive oportunidades de escolher empresa, escolher emprego, felizmente, para trabalhar. Maravilhoso, gente. Você que está acompanhando aí, que história incrível, né? Meu Deus, dá pra gente ficar aqui umas 2, 3 horas, certamente, porque vai ter história demais para contar. Como que você enxerga, Meraldo, a evolução daquela época lá de quando você começou aos dias de hoje do RH? Então, eu compreendo assim, a tecnologia, ela veio muito a nosso favor. E foi uma das mudanças substanciais, porque a tecnologia, ela não substituiu a essência do RH, que a essência do RH é exatamente essas características que eu me posicionei inicialmente. Se você não gostar de pessoas, se você não tiver predisposto a conviver com as pessoas como elas são, certamente a tecnologia não adianta nada, porque a tecnologia ela vai te ajudar muito no aspecto burocrático, operacional. E isso foi uma coisa muito interessante, porque houve empresa, inclusive na empresa que eu trabalho hoje, quando eu entrei, existia uma equipe muito grande para fazer atividades que a gente sabe que é inócua hoje. Hoje, marcar ponto. Minha época era relógio de ponto, a pessoa ia lá e marcava. Aí você tinha que ter um funcionário para ir lá, trazer o ponto, trazer o cartão, marcar a hora, lançar na folha, etc. Olerite na mão, né? Olerite na mão, carbonado. Fazer folha de pagamento na mão, dava até calo no dedo. FGTS digita, bate na máquina, né? Pois é, máquina de datilografia. Você sabia o que é máquina de datilografia? Pois a gente começou desta forma. Sim. Mas essa mudança trouxe assim um trabalho mais, como é que eu diria, mais profissional, mais intelectual, e daí você precisa, evidentemente, e você, todos nós como profissionais, precisa ir se atualizando. Você pode ser velho, mas ser novo na sua essência, porque a idade não significa absolutamente que você está arcaico, desde que você queira. Se você não tiver a habilidade para se atualizar
não se atualizar somente com a tecnologia, mas com as pessoas, porque as pessoas mudam também, felizmente, se torna bastante difícil e você se torna ultrapassado também. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de IA, né? Todo mundo hoje usa inteligência artificial. O que você acha, assim, eu não sei se você tem essa visão, mas às vezes a gente fica recebendo os e-mails meio automatizados, né? Que todo mundo escreve e-mail, joga na inteligência artificial e aí você começa a ver os e-mails todos iguais, né? Qual é o conselho que você daria para os jovens com relação a isso? Porque minha mãe já diria, tudo que é demais fede, né? Os jovens não se apoiarem demais nisso, porque senão ele não fica sem conhecimento, não fica vazio. O que você verdade. vê? Como você vê isso? Então, o que eu vejo é o seguinte, mesmo com o advento, eu não vou nem dizer do IA, vamos voltar um pouquinho atrás, o advento do computador, né? Surgiu o computador e o computador faz um monte de cálculos que hoje basta você inserir alguns dados, teclar algumas teclas, você tem um resultado que você precisa, sem erro. Mas o mais importante é você saber como chegar naquele resultado, por que chegar naquele resultado. E para você fazer isso, não consegue fazer somente indo lá no produto final. Você tem que compreender o nascimento dele e o porquê dele e responder essas perguntas. Então, o seu senso crítico jamais pode ser emprestado para um IA. O seu senso crítico ele tem que ser essência da sua vida, ele tem que ser uma essência daquilo que você faz. Então, o que eu sugiro a essa rapaziada jovem que está indo para o mercado, que está vindo do mercado, use com parcimônia total essas ferramentas que são maravilhosas. Mas tem coisas incríveis, né? Tem pessoas que... recentemente eu recebi um vídeo de uma garota que se candidatou, ela tinha 25 anos, se candidatou a uma vaga que dizia que tinha 15 anos de experiência para aquela determinada atividade. Como é que pode você ter 25 anos e ter 15 anos de experiência? Mas o que ela fez? Ela jogou lá na inteligência artificial, no IA, e pediu para elaborar um currículo com as características que atendesse aquela expectativa da empresa. E saiu e a pessoa ainda, lamentavelmente, na entrevista, contestou a entrevistadora, contestou a pessoa que estava fazendo o bate-papo com ela, dizendo que ela estava sendo mal entendida, que ela não era mentirosa, etc, etc. Então, são coisas que, eu diria, primeiro faltou ética, né? Total. Primeiro faltou uma ética. Total. E o senso crítico desta pessoa fica muito complicado, fica muito terceirizado. E olha lá para quem, né? Então eu penso assim, você jovem, use as ferramentas, mas use mesmo, mas use com inteligência. E a inteligência precede você ter essa análise crítica previamente. Como o RH pode ser ferramenta para transmitir para essas pessoas os valores humanos dentro da empresa? Então, mesmo com essa tecnologia toda, eu diria, a gente não pode fugir da essência das relações humanas. Porque o ser humano, ele é ser humano em qualquer lugar do nosso planeta. E todo mundo sente dor, todo mundo sente frio. Enfim, essas coisas é do ser humano. E isso, pelo menos pela minha limitada capacidade de percepção, isso nunca vai acabar. E não acabando, nós temos que trabalhar isso nas organizações, nas empresas. Senão nós vamos nos tornar objetos. E objeto não produz sozinho. Qualquer uma dessas ferramentas, se não tiver por trás uma pessoa humana, sabendo utilizá-la e utilizá-la de forma humana, ela vai dar os bons resultados. Então, alguns treinamentos que eu sugiro, como despertar nas pessoas alguns valores, isso é imprescindível. Porque há muita gente que sai de alguns lares cujo o seu habitat não foi muito favorável no tocante a esses valores. E a empresa precisa desenvolver esses valores.
Às vezes a pessoa tem uma predisposição muito boa, mas se ela não tiver um investimento, se não tiver um investimento por trás, reforçando esses valores, a pessoa acaba tomando um outro rumo. Então eu penso, Roberta, que o treinamento e desenvolvimento de pessoal não substitui a tecnologia. Aliás, uma coisa importante, hoje nós temos o IAD, hoje, muito forte, que é bom pra caramba, é show de bola, mas não é só ele. O contato humano, ele é necessário, no meu ponto de vista. Eu entendo que as pessoas, quando... nós temos, né, inteligências diversas, inteligência visual, inteligência auditiva, etc. E o treinamento IAD, ele, para aquelas pessoas autodidatas, que eu tenho que aplaudir, que são muitas, Sim. vão se sair muito bem, mas tem aquelas que não são. E não significa que elas são inferiores às outras. Daí, da administração, sobretudo de recursos humanos, ter essa percepção e trazer esse time, né, de uma forma harmoniosa para que todos deem o seu melhor naquilo que vai fazer. E quando eu digo dar o seu melhor, Roberta, eu entendo assim, que nós temos que trazer com que as pessoas trabalhem na nossa empresa feliz. Se eu não tiver isso como um produto final do RH, gerar campos de felicidade, nós, infelizmente, vamos ter problemas de gestão, vamos ter problemas de administração, vamos ter problema de adaptação, vamos ter problema de resultados. Isso vai ser, queira ou não queira, eu digo como isso um princípio universal. As relações interpessoais são muito importantes, né? A pandemia veio, ficou todo mundo em casa, aquele desespero, mas a falta do 5 minutos do café, de trocar, mesmo quando você fala um curso EAD, você precisa dividir com as pessoas, estar com as pessoas. Nós temos opiniões diferentes, é importante a discussão, né? É importante trazer isso para uma discussão saudável dentro de uma sala de aula ou dentro de uma empresa, né? Claro. Quando a gente fala da empresa e da responsabilidade do RH no desenvolvimento das pessoas, hoje em dia a gente fica às vezes muito mais tempo dentro da empresa do que dentro da nossa própria casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse assunto da pandemia foi um assunto que trouxe uma transformação muito grande. Mas você perceba como o estado das relações humanas, eles não acabam e nunca, repetindo, pelos meus limites de conhecimento e de percepção, ele nunca vai acabar. Tanto é que muitas pessoas, na época da pandemia, foram obrigadas a trabalhar em home office, trabalhar em casa. Mas depois, com o passar do tempo, muitas destas pessoas tiveram a necessidade De voltar. de retornarem aos seus escritórios. Outros não, outros se adaptaram. Precisa ver se ele se adaptou para produzir feliz ou se ele se adaptou para fazer um trabalho híbrido particular e da empresa. Não sei, pode até ser. E se a empresa permitiu isso, bacana, não tem problema nenhum. Eu entendo que, pelo menos notícias mostram que teve empresa recentemente que foi fazer um inventário aí das pessoas tantas que trabalhavam home office e chegou à conclusão que o percentual de dedicação ao trabalho efetivamente era muito pequeno. Sim. Pessoas que... o que aconteceu? A tecnologia chegou até trazer essa realidade à tona, né, Roberta? Exatamente. Então, e acabaram essas pessoas tendo que ser reordenadas de alguma forma, né? Sim. Então, eu entendo, assim, que eventualmente você pode trabalhar em casa? Claro que sim. Mas o escritório é o lugar onde você olha no olho, onde você sente que os comunicadores, os bons comunicadores sempre disseram isso e não mudaram até hoje, pelo menos pelo que eu sei. A comunicação ela se dá pela diversas formas, né? Pela gesticulação, Sim, pela entonação da voz, pela visão, enfim. E é só pessoalmente que você entende, que você pertence a essa percepção. Às vezes até a conversa do WhatsApp são mal interpretadas, né? Muitas Porque vezes. você quis falar num tom e a pessoa leu de outro tom, isso é muito complicado. Exatamente. E hoje, principalmente, porque nós estamos com uma universalização de trabalhos, de pessoas, etc.,
Nós temos hoje americanos aqui, nós temos holandeses, nós temos portugueses, nós temos pessoas de diversos lugares, japoneses, etc., que vieram de uma cultura diferente, não é verdade? Sim. Vieram de uma cultura diferente e com uma percepção um pouco diferente, que não vai ser só no home office que ele vai aprender a forma de vida daquele ambiente que ele está fazendo parte, né? Se você pudesse dar um conselho para os jovens hoje, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, qual conselho você diria para esse jovem? Seja ético, seja verdadeiro. Jamais você se utilize da mentira. Errar é humano. Agora, aprender é uma obrigação nossa. E aprender está dentro da gente. Nós, cientistas, dizem que nós não usamos milésima parte da nossa capacidade de aprendizado. A gente só não aprende quando não quer. Então eu diria assim, seja ético, se errou, diga que errou e que vai melhorar, e se a pessoa, seu interlocutor, não tiver com a capacidade de te dar uma segunda chance, não tem problema. Você terá essa segunda chance em qualquer outro lugar. E terá sucesso, pode ter certeza. Porque para mim isso é uma característica, isso é um valor, como eu disse no início da nossa fala, inegociável. Inegociável. Portanto, se você tiver ética, você já tem um caminho de vantagem com muita gente. E a humildade, seja humilde. Claro que você ser humilde não significa você ser uma Maria vai com as outras. Ser humilde significa se posicionar no momento certo, da hora certa, e ouvir o outro, respeitar o outro, levar em consideração o ponto de vista do outro. Porque por muitas vezes a gente aprende muito mais com as colocações que nos fazem do que com aquilo que nós temos de conhecimento naquele momento. E você acaba tendo uma capacidade crítica, você acaba formando a melhor decisão, exatamente aglutinando pontos de vista diferentes. Não perca essa oportunidade. Para você, quais são as características e habilidades indispensáveis para a gente construir uma carreira sólida hoje em qualquer área do mercado de trabalho? Eu até estou sendo um pouco repetitivo, mas não me canso não. A humildade, ela precisa ser inerente de uma carreira sólida. A busca pelo conhecimento é imprescindível. Eu penso que se você tiver essas duas coisas, essa paixão pelo que você está fazendo, e eu queria dizer uma outra coisa para o jovem. Às vezes você escolhe uma carreira e você começa a fazer um curso. Aí você fala assim, não gostei, desiste. Aí faz um outro curso, porque a sua decisão já é outra. Faz 2 anos, 3 anos, desiste. Gente, não faça isso. Porque tudo que você aprender na sua vida vai lhe fazer bem. Seja curso de cozinheiro, seja o curso de engenheiro, seja o curso de advogado, um momento adequado ele vai te trazer resultado. Portanto, não desista. Tenha foco. Tenha foco e persistência. Seria o que eu diria que trará o sucesso de qualquer ser humano. Maravilhoso. Agora eu vou te fazer um desafio. Se você pudesse, lá anos atrás, numa máquina do tempo, você falar assim, o que você diria para o Meraldo, lá que começou a carreira dele lá atrás, que saiu da cidade do interior, o que você diria para o Meraldo? Eu diria para ele assim, Meraldo, faça um curso de inglês sério. Porque eu, quando era mais jovem, não levei isso a sério. Consequentemente, sofri as consequências. Então, você que está começando hoje, não titubie, não faça nenhuma desconfiança. Faça o seu curso de inglês e, se puder fazer outros cursos de língua, faça, porque isso vai ser a diferença. Na minha época de início de carreira, e eu vou dizer para você, eu comecei a trabalhar em 74, junho de 74. No início da minha carreira, as empresas eram nacionais. Hoje não tem mais empresa nacional. As empresas, né, são raríssimas, são raríssimas. Então hoje você precisa se ter que comunicar com pessoas de diferentes partes do país, do mundo, aliás, diferentes partes do mundo. E o inglês é uma língua ainda muito importante, por que não dizer o chinês, o espanhol e tantas outras. Busque a sua identificação, o que você fará com mais facilidade,
mas pense naquilo que vai lhe trazer resultado mais rápido. E certamente o inglês é o caminho para isso. Meraldo, faça o inglês. Você ainda tem 18, você só tem 18 anos. Ouviu, você jovem que está aí nos acompanhando, faça inglês, é importante, é uma língua universal. Meraldo, agora eu vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar um recado para a VRS com relação aos 25 anos. Ao que eu disse numa carreira profissional, eu diria para a VRS, primeiro, meus parabéns, e segundo, nunca desista da ética, nunca desista da verdade. Se você tem compromissos para ser um empresário, assuma esse compromisso, crie isso como foco e não desvie jamais. Os caminhos fáceis são os que nos trazem mais dificuldades no futuro. Parabéns, VRS. Ai, muito obrigada. Produção, cadê o presente do meu convidado? Eu quero aproveitar, enquanto chega o presente do meu convidado, falar para você, olha que incrível que foi esse episódio. Que carreira incrível, Meraldo. Muito obrigada por todos os conselhos para você jovem que está acompanhando a gente. Para 5 minutos. Assiste de novo, porque essa história é inspiradora. Assim, poder ouvir, eu já tinha escutado, né? Eu já tive a oportunidade de escutar um pouco essa história aquele dia que nós conversamos na VRS, eu, você e a Cirlese. Mas é inspiradora a sua carreira, todos os caminhos e todos os conselhos que você sempre, que às vezes você nem percebe, mas numa conversa nossa, uma visita que eu tô lá na Torre tomando café, uma frase que você fala, você impacta muito a vida das pessoas. A minha, pessoalmente, você já impactou muitas vezes com falas pequenas, que talvez você nem imagine que você impacta a outra, você já impactou muito a minha carreira com as suas falas e eu te agradeço imensamente por ter vindo aqui falar com a gente. Muito obrigado. Acredito que tudo que eu fiz sempre foi na melhor das intenções. Maravilhoso. Esse é um presente para você. Obrigado. O seu copo também você vai levar. Ah, que ótimo. E muito foi obrigado. um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi todo meu. Um abraço. Para você que... Obrigada, querido. Beijo grande. Beijo. Para você que ficou aí com a gente, agradeço a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.